o cristianismo romano. Cristianismo este que foi confeccionado no laboratório da maldade por motivo político e econômico, no sentido de se hegemonizar sobre as demais pessoas. Envolve a católica. Envolve, sem dúvida nenhuma. É algo que eu na música digo que o Império Romano criou um Deus utópico para facilmente dominar as mentes. Desde o momento em que eu comecei a me envolver com a Bíblia Sagrada, desde o momento em que eu comecei a ler a Bíblia, e fui tendo um entendimento que, infelizmente, feliz ou infelizmente, diverge do sistema religioso comum ou conhecido no nosso mercado, passo o termo, mercado religioso. Você discorda com muita informação que a Bíblia traz? Muita informação. Teoricamente, a religião deve nos livrar da escravatura. Sim. Mas você quer me dizer que na prática nos submete à escravatura? Sim, nos submete, tem nos submetido e nos submeteu. O famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, persuadiu o negro a acreditar que Deus é branco, e o complexo de inferioridade racial se expandiu progressivamente como cancro. Jesus Cristo é filho de Abraão e filho de Davi. Okay. Jesus Cristo faz parte, no ponto de vista carnal, desta linhagem. É filho de Abraão e Davi? Sim, é filho. Não é filho de Deus? Sim, sem dúvida nenhuma, mas estou falando do ponto de vista carnal, ele vem desta linhagem. Já nós não viemos daquela linhagem, embora cremos, pelo menos para os que creem, em Jesus Cristo. Rádio 20 é líder de audiência na net. Ouvinte e audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20, bem-vindos a um programa de aprendizado, conhecimento sobre a Bíblia, ou não. Pois é, porque temos aqui hoje é alguém que, na verdade, é analista bíblico. Pois é, mas contudo, hoje é 5, né? 5 de agosto de 2024, 18 horas e 20 minutos. Pois é, o tempo que está a fugir aqui na mente do locutor. Estamos aqui hoje com o Dr. Abraão Cláudio, analista bíblico, sociólogo e investigador de assuntos culturais e defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Está aqui conosco o Dr. Abraão Cláudio, mais uma vez digo o seu nome. Muito gosto, Dr. Abraão Cláudio, por tê-lo aqui na Rádio 20 e seja bem-vindo pela primeira vez. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E dizer que estou aqui presente para poder transmitir fortes conhecimentos aos teleouvintes. Portanto, esteja ali do outro lado, não saia, chame mais pessoas, se possível for, que é para poderem adquirir fortes conhecimentos a respeito de algumas análises que eu faço sobre a temática de uma obra musical e enciclopédica, acima de tudo, na qual eu faço fortes abordagens sobre determinadas coisas. Muito bom. Nós vamos chegar aí quanto à música que já está aqui a tocar. Eu queria entender quando é que você decidiu ser analista político. Analista bíblico, obrigado. Quando é que você decidiu ser analista bíblico? Desde o momento em que eu comecei a me envolver com a Bíblia Sagrada, desde o momento em que eu comecei a ler a Bíblia, e fui tendo um entendimento que, infelizmente, feliz ou infelizmente, diverge do sistema religioso comum ou conhecido no nosso mercado, passo o termo, mercado religioso. Você discorda com muita informação que a Bíblia traz? Muita informação. Não simplesmente que a Bíblia traz, né, mas muita informação que as religiões promovem. As religiões não têm a Bíblia como base, é isso que quer me dizer? Ou leem e depois leem, ou seja, usam a Bíblia, leem no caso, e depois deturpam a informação que a Bíblia traz? Para responder essa pergunta, eu preciso voltar à história. Existem dois tipos de cristianismos. Tem o cristianismo judaico-cristão, cristianismo esse que tem como pilar Moisés, que escreveu os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e assim por diante, né? Os demais livros que compõem a antiga aliança, que termina em Malaquias. E esta antiga aliança, né, fazia fortes previsões a respeito da vinda do Mashiach, Jesus Cristo. Daí a razão de Jesus, depois da sua vinda, ter dito: não julgueis que vim abrogar a lei ou os profetas, não. Antes vim cumprir para dar correspondência àquilo acerca do qual, a seu respeito, a própria lei e os profetas prediziam. Já diferente disso, temos o cristianismo
romano. Cristianismo este que foi confeccionado no laboratório da maldade por motivo político e econômico, no sentido de se hegemonizar sobre as demais pessoas. Envolve a católica. Envolve, sem dúvida nenhuma. É algo que eu na música digo que o Império Romano criou um Deus utópico para facilmente dominar as mentes. E quando eu falo sobre esta iniciativa do Império Romano, falo propriamente do catolicismo romano. Agora, qual é o grande problema? Deste mesmo alicerce confeccionado no laboratório satânico da maldade, da injustiça. Com que intenção? Com a intenção de se hegemonizar sobre os demais povos, sim, de forma maligna. Foi criado depois aí o Papa? Sim, depois surgiram discórdias com o passar do tempo. Daí a razão de em 1517 tivemos o histórico de Martinho Lutero e outras denominações foram surgindo, mas isso foi surgindo por cima de um alicerce. É como um edifício, um prédio, né, edificado sobre a base de um alicerce deteriorado. Okay. Então não importa qual será o seu destino, quantos andares esse edifício terá, todos estão a rumar para a mesma perdição, porque mais tarde ou mais cedo esse mesmo edifício vai cair. Okay. É basicamente isso. Ok, tá bem. Isso é depois, um outro dia que você vem aqui na rádio para explicar melhor isso, porque eu também fiquei curioso. Sim. Agora o que eu gostava de entender é o seguinte: o título da música qual é? Escravatura pela religião. Isso, escravatura pela religião. Pronto. Sim. Depois vamos falar sobre a música, mas deixa-me fazer rapidamente essa pergunta. À vontade. A religião nos livra das... Nos submete. É isso que eu queria entender. Okay. Nos submete ou nos livra da escravatura? Teoricamente, a religião deve nos livrar da escravatura. Sim. Mas você quer me dizer que na prática nos submete à escravatura? Sim, nos submete, tem nos submetido e nos submeteu. De que forma? A África foi colonizada através da religião alienígena. Os colonizadores trouxeram a religião no sentido de ludibriar as mentes africanas. Por isso é que essa música tem como objetivo despertar as consciências que se encontram adormecidas, né, passo a redundância de palavras, na dormência da ignorância, porque muitos africanos têm esse desconhecimento, infelizmente. Inclusive, alguns olham para essa estação como um favor que nos foi feito, quando por trás de tudo isso existem muitas maldades. Então, fomos colonizados pela religião. Aprendemos imenso, aprendemos muito, temos conhecimento. Inclusive, já os profetas disseram que nós estudamos, aprendemos a ler, a escrever graças aos estrangeiros, europeus. Isso não é um favor que nos foi feito? Primeiro é que isso não é um fato. Nós africanos desconhecemos a verdade de que a África é o berço não somente da humanidade, mas o berço de tudo, porque afinal de contas não existe nada sem humanidade. Ok. Vais voltar depois para um papo reto. Certo. Tem muito aí para falar, mas vamos falar da música. Sim, sim. Então, quem produziu a música, quando é que você entendeu cantar sobre isso? Na verdade, essa informação musicalizada, né, são conteúdos que eu carrego e defendo acima de tudo e divulgo de uma ou de outra forma, mas por causa da engenhosidade e da habilidade que eu possuo na música, então decidi juntar o útil e o agradável para poder musicalizar essa informação no sentido de alcançar mais pessoas e poder partilhar essas verdades papo reto com o público, assim especificamente africano, porque eu nessa música cito muito o povo africano, falo muito, tanto é que há uma parte onde eu digo que o cabelo, o famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, persuadiu o negro a acreditar que Deus é branco e o complexo de inferioridade racial se expandiu progressivamente como cancro. Esse Ngana Nzambi, que foi ensinado a nós, o Filho de Deus, é como se diz, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Jesus não é branco? Não. O Jesus branco, de cabelo liso e olhos azuis, é o Jesus europeizado, foi o Jesus romano, esse Jesus que foi confeccionado num laboratório e por motivo político e econômico. E quando isso chegou cá em África, o africano, né, por força da lógica,
Então, esse quadro de Jesus, então, se esse é o Filho de Deus, pressupõe que seu pai é branco. E nós significa que estamos muito distante desse Deus. Então, é por essa razão. E eu chamo isso na música efeitos retroativos da escravização. Esses efeitos retroativos, né, são consequências, como se diz, para toda consequência existe uma causa. Por exemplo, na música há uma parte onde eu falo: mulheres negras se orgulham com cabelos falsos porque se envergonham de suas carapinhas duras. A religião é forte como uma algema de aço, razão pela qual ainda existe escravatura. Eu junto o ato ou efeito das mulheres usarem, né, serem na verdade escravas desses subsídios de embelezamento. Por quê? Porque perdemos a nossa africanidade, mas há uma causa. A causa sempre está na religião. Será que não é o padrão da beleza? Entender que a mulher é mais bonita com o cabelo liso, com um nariz assim muito mais requintado, biquinho, boca do jeito. Não é o padrão de beleza. Por que o padrão de beleza é voltado para as mulheres? A mulher é muito mais bonita com um tom de pele mais requintado, assim, mais fino, mais claro, com um nariz assim fininho, cabelo liso. Esse é o padrão de beleza. O padrão de beleza, o conceito de padrão de beleza nunca é global. Nunca é global. Por isso é que eu uno os conceitos no sentido cultural. Por isso é que na música eu digo: a cultura é a visão de mundo de cada povo. Essa nossa conversa dá um cheiro da música. Vamos para o intervalo, depois vamos ouvir a música na íntegra. É melhor para nós entendermos a música e vamos ouvir ela na íntegra. Dá só um cheirinho. O predador ocultou sua verdadeira face e usou a religião apenas como manobra. O fim da escravização foi só um disfarce, porque o invasor saiu, mas deixou a sua sombra. Mas como é possível uma África que tudo tem depende de migalhas como se nada tivesse? Uma geração vai, a outra geração vem, mas bom seria que Kwame Nkrumah ainda vivesse. A religião deixou a nossa África manca, por isso dependemos da muleta ocidental, e a política da supremacia branca não passa de uma autêntica lavagem cerebral. É basicamente isso. Muito bom, perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo para ouvir a música. Tá e bom. Já voltamos, tá? Ouvindo intervalo na rádio, vamos ouvir a música na voz do Dr. Abraão Cláudio e já voltamos para mais conversa. Até já. Boa escuta. Dr. Abraão Cláudio, o analista bíblico. Escravatura pela religião. Presta atenção. Felizmente, a história não mente. O Império Romano criou um deus utópico para facilmente dominar as mentes. E quando este suposto deus entrou em África, cuspiu sobre o altar da nossa cultura e demoliu o alicerce da nossa estrutura, que sustentava o nosso segredo espiritual e a visão de mundo da nossa espinha dorsal. Fomos vítimas de uma punhalada religiosa que fez verter todo o nosso sangue cultural. E esta punhalada foi bastante perigosa, porque atingiu até esta geração atual. Introduziu-nos a semente da inferioridade e maltratou-nos com toda sorte de crueldade. E por motivo político e econômico, disfarçou-se nas vestes brancas da religião. Parecia um cordeiro, mas no fundo era um leão. Religião é política e igreja é negócio. O sacerdote e o político afinal são sócios. Por detrás das plataformas ecumênicas existem fortes jogadas e estratégicas que sustentam o domínio ditatorial e dão sequência ao sistema neocolonial. O famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, persuadiu o negro a acreditar que Deus é branco, e o complexo de inferioridade racial se expandiu progressivamente como cancro. Mulheres negras se orgulham com cabelos falsos porque se envergonham de suas carapinhas duras. A religião é forte como uma algema de aço, razão pela qual ainda existe escravatura. A cultura é a visão de mundo de cada povo, mas o preconceito e o racismo são egoístas. O africano está a ser colonizado de novo por intermédio da religião xenofobista. Pela fé fui escravizado, pela fé fui enganado, detestei os meus ancestrais. Pela fé neguei a minha história. Pela fé perdi a liberdade. Pela fé cuspi minha cultura, meu cérebro foi lavado. Pela fé com a astúcia da religião. Pela fé.
O predador ocultou a sua verdadeira face e usou a religião apenas como manobra. O fim da escravização foi só um disfarce, porque o invasor saiu, mas deixou a sua sombra. Mas como é possível uma África que tudo tem depende de migalhas como se nada tivesse? Uma geração vai, a outra geração vem, mas bom seria que Kwame Nkrumah ainda vivesse. A religião deixou a nossa África manca, por isso dependemos da muleta ocidental. E a política da supremacia branca não passa de uma autêntica lavagem cerebral. Pela fé negamos a nossa cultura e cuspimos sobre o legado dos nossos ancestrais, e sofremos religiosa ditadura que causou-nos complexo de inferioridade racial. O tráfico de escravos ainda continua. Antigamente era físico, mas agora é mental. A religião deixou a nossa África nua e a transformou em prostituta cultural, pois desde o princípio Mindele previa uma África alienada através da religião. E hoje o africano tem negrofobia pelos efeitos retroativos da escravização. O passado não pode ser esquecido, por isso é importante estudar o homem que já se foi, pois existe bastante tesouro escondido no cofre do pensamento de um verdadeiro herói. Thomas Sankaras, Julius Nyerere, Patrício Lumumba, Nelson Mandela, entre outros que falar deles até dói. O racismo científico foi apenas um golpe, manipulado por argumentos sem fatos. Mas eu agradeço ao Dr. Chenkata Diop pelo trabalho de 1954. Imhotep é o verdadeiro pai da medicina e Hipócrates foi som dos seus discípulos. Mas isto a escola colonial não nos ensina, porque o nosso sistema acadêmico é um ridículo. O invasor foi muito ardiloso como a serpente, pois através da igreja soube ocultar o seu mal e de forma astuta introduziu a semente para o africano ficar contra o africano igual. Abraão, Isaac e Jacó são ancestrais judeus. Com todo o respeito trago-os à memória. Não mendigo antepassados, também tenho os meus. Cada povo deve valorizar a sua história. O charlatão usou indumentária sacerdotal para ocultar o seu verdadeiro interesse e por fim escravizou-nos de forma brutal, como se a vida o africano não merecesse. De volta à entrevista ouvinte com Mário, Dr. Abraão Cláudio, analista bíblico. Mário, eu estou com Mário, esse Mário também, Dr. Abraão Cláudio, me diz uma coisa. Fiquei sem perguntas, estás a ver? Mas claro, não tem problema nenhum. Mas pronto. Quem é o nosso Salvador? É uma pergunta que eu fiz no debate passado. Jesus Cristo, Fumo Quimbão, quem é o nosso Salvador? O Salvador da humanidade é sem dúvida nenhuma Jesus Cristo. Nós africanos? Sim, o Salvador da humanidade. Mas esse fato não anula outras verdades, porque muitas pessoas fazem muita mistura. Por exemplo, na música, eu falo que Abraão, Isaac e Jacó são ancestrais judeus. E muitos cristãos etnocêntricos me entenderam muito mal, até julgando que eu estivesse a banalizar Abraão, a fé e etc. Abraão é ancestrais judeus, como dizes, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E então também Fumo Quimbão é ancestral africano. Sim, africano. Então, cada povo deve valorizar a sua história, no ponto de vista carnal. Ok. Não precisamos mendigar antepassados. Ok. A genética prova isso. As características são passadas de geração E a geração. Jesus Cristo entra onde nisso? Jesus Cristo é filho de Abraão e filho de Davi. Okay. Jesus Cristo faz parte, no ponto de vista carnal, desta linhagem. É filho de Abraão e Davi? Sim, é filho. Não é filho de Deus? Sim, sem dúvida nenhuma, mas estou falando do ponto de vista carnal, Okay. ele vem desta linhagem. Okay. Já nós não viemos daquela linhagem, Okay. embora cremos, pelo menos para os que creem, em Jesus Cristo. Eu vejo que você não é 100%, não acredita 100% dos nossos ancestrais, também não acredita 100% em Jesus Cristo. Eu acredito 100% em Jesus Cristo, mas o meu acreditar não significa sair do meu posicionamento, dos meus valores, da minha cultura, daquilo que me identifica Okay. como povo, sim. Muito bom. Isso depois vamos falar em outras conversas, em outros fóruns. Isso. Vamos aproveitar aqui e falar de ti. E você é cantor de fato ou só decidiste retratar o que você pensa na música? Bom, eu sou músico e compositor. Ok. Disse analista bíblico, investigador de assuntos culturais, sou defensor do Evangelho de Jesus Cristo, sou palestrante, sociólogo acima de tudo. Então faço muitas intervenções, estou aberto para para conversações, para debates, para palestras, estou aberto. Mas todas essas informações eu encontrei a música para
poder passar de forma mais eficaz, sim, a mensagem. Muito bom, mensagem, muito sim. bom. Tem mais, vem aí alguma coisa, uma Vem, EP, álbum, vem coisa aí? Vem. Porque sempre na mesma vibe, na mesma vibe. Okay. A ideia mesmo é causar um sentimento despertativo. Isso. É abrir mais as consciências que estão fechadas, é causar maior impacto, é trazer coisas novas, entre aspas, porque na verdade isso é nova para quem não as conhece. Isso. Senão são coisas recorrentes, são informações antigas. Por exemplo, eu falo de algo interessante, eu digo que Imhotep é o verdadeiro pai da medicina. Hipócrates foi só um dos seus discípulos. Quem foi Imhotep? Africano, negro. Ok. E quem foi Hipócrates? Um europeu, grego. Ok. O título da frase, somos o que comemos, tributa-se a quem? Ao branco, quando na verdade o autor é quem? É Imhotep. E há muitos africanos que desconhecem disso. Tipo aquilo que o doutor Adele falou aqui há pouco tempo. Tipo, eles nos ensinaram a ler, a escrever. Isso é uma inverdade. Não foi quem falei, foi o Pai Nosso que falou sim, no debate certo. passado. Mas não, na verdade... Aliás, a escrita foi inventada aqui em África. Ok. Tudo, aqui o berço, a África é o berço de tudo. O teorema de Pitágoras, só para ter uma ideia, foi inventado 1000 anos antes do nascimento do próprio Pitágoras, por Imhotep, por um africano. Então é só para a gente ter uma ideia que nós não somos resultantes ou então descendentes de pessoas que usavam trapos, não sabiam onde viveram, matumbos, passo o termo, eram iletrados ou pessoas assim com a mente fechada. Pelo contrário, nós somos descendentes de reis, de rainhas, nós somos descendentes de pessoas lúcidas, pessoas sábias. Somos um povo forte e precisamos ter a autovalorização de nós mesmos. Aliás, até porque se você não se autovaloriza, ninguém vai te valorizar. Eu acredito e repito em Jesus Cristo, mas eu creio e valorizo aquilo que é meu, aquilo que faz parte da minha identidade. Não saio disso porque aqueles que praticam têm esse tipo de comportamento, eu os considero fanáticos. Ok, muito bom. Quem quiser baixar a música, ter a música no seu telefone, está disponível nas plataformas digitais? Está disponível. Escravatura pela Religião, YouTube, Escravatura pela Religião, no Facebook. Basta só colocar Escravatura pela Religião, Abraão Cláudio, a música será exposta aí, disponível. Muito bem. Doutor Abraão Cláudio, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Graças. Tem mais um minutinho aí para deixar alguma informação, caso queira. Quero e aqui contato deixar, também, por favor, deixa o contato. Sim, deixar o meu Facebook, Abraão Cláudio Ndala, e o terminal telefónico 926 75 41 12, também esse é o WhatsApp, e mandar fortes abraços a toda a comunidade dos analistas bíblicos, a minha esposa em especial, os meus filhos, ao meu amigo doutor Nelson Quassa, a todas as pessoas que me conhecem de um modo geral. Doutor Abraão Cláudio, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tá? Graça, foi sempre um prazer. A escravatura pela religião, né? Certo. Muito bom, isso é forte. Certo. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio. Muito gosto em tê-lo aqui, em tê-lo do outro lado. O doutor Abraão Cláudio esteve aqui conosco, tá? Na verdade, ele é analista bíblico, sociólogo, investigador de assuntos culturais e defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai voltar a estar aqui muitas vezes conosco, naturalmente. Já criamos aqui este pacto, porque ele tem muito conteúdo para trazer para nós, Rádio Ouvinte, para si também ouvinte, tá? Muito obrigado pela sua presença e audiência na rádio, muito gosto de tê-lo aqui. Escravatura pela religião é a música na voz do Dr. Abraão Cláudio. Vai levando até o final do programa. Boa tarde, boa escuta. Dr. Abraão Cláudio, o analista bíblico. Escravatura pela religião. Presta atenção. Felizmente, a história não mente. O Império Romano criou um deus utópico para facilmente dominar as mentes. E quando este suposto deus entrou em África, cuspiu sobre o altar da nossa cultura e demoliu o alicerce da nossa estrutura, que sustentava o nosso segredo espiritual e a visão de mundo da nossa espinha dorsal. Fomos vítimas de uma punhalada religiosa que fez verter todo o nosso sangue cultural. E esta punhalada foi bastante perigosa, porque atingiu até esta geração atual. Introduziu-nos a semente da inferioridade e maltratou-nos com toda sorte de crueldade. E por motivo político e econômico, disfarçou-se nas vestes brancas da religião. Parecia um cordeiro, mas no fundo era um leão. Religião é política e igreja é negócio. O sacerdote e o político afinal são sócios. Por detrás das plataformas ecumênicas
Existem fortes jogadas e estratégicas que sustentam o domínio ditatorial e dão sequência ao sistema neocolonial. O famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, persuadiu o negro a acreditar que Deus é branco, e o complexo de inferioridade racial se expandiu progressivamente como cancro. Mulheres negras se orgulham com cabelos falsos porque se envergonham de suas carapinhas duras. A religião é forte como uma algema de aço, razão pela qual ainda existe escravatura. A cultura é a visão de mundo de cada povo, mas o preconceito e o racismo são egoístas. O africano está a ser colonizado de novo por intermédio da religião xenofobista. Pela fé fui escravizado, pela fé fui enganado, detestei os meus ancestrais. Pela fé neguei a minha história. Pela fé perdi a liberdade. Pela fé cuspi minha cultura, meu cérebro foi lavado. Pela fé com astúcia da religião. Pela fé. O predador ocultou a sua verdadeira face e usou a religião apenas como manobra. O fim da escravização foi só um disfarce, porque o invasor saiu, mas deixou a sua sombra. Mas como é possível uma África que tudo tem depende de migalhas como se nada tivesse? Uma geração vai, a outra geração vem, mas bom seria que Kwame Nkrumah ainda vivesse. A religião deixou a nossa África manca, por isso dependemos da muleta ocidental. E a política da supremacia branca não passa de uma autêntica lavagem cerebral. Pela fé negamos a nossa cultura e cuspimos sobre o legado dos nossos ancestrais e sofremos religiosa ditadura que causou-nos complexo de inferioridade racial. O tráfico de escravos ainda continua. Antigamente era físico, mas agora é mental. A religião deixou a nossa África nua e a transformou em prostituta cultural, pois desde o princípio Mindele previa uma África alienada através da religião. E hoje o africano tem negrofobia pelos efeitos retroativos da escravização. O passado não pode ser esquecido, por isso é importante estudar o homem que já se foi, pois existe bastante tesouro escondido no cofre do pensamento de um verdadeiro herói. Thomas Sankara, Julius Nyerere, Patrício Lumumba, Nelson Mandela, entre outros que falar deles até dói. O racismo científico foi apenas um golpe, manipulado por argumentos sem fatos. Mas eu agradeço ao Dr. Chenkata Diop pelo trabalho de 1954. Imhotep é o verdadeiro pai da medicina e Hipócrates foi som dos seus discípulos. Mas isto a escola colonial não nos ensina, porque o nosso sistema acadêmico é um ridículo. O invasor foi muito ardiloso como a serpente, pois através da igreja soube ocultar o seu mal e de forma astuta introduziu a semente para o africano ficar contra o africano igual. Abraão, Isaac e Jacó são ancestrais judeus, com todo o respeito trago-os à memória. Não mendigo antepassados, também tenho os meus. Cada povo deve valorizar a sua história. O charlatão usou indumentária sacerdotal para ocultar o seu verdadeiro interesse e por fim escravizou-nos de forma brutal, como se a vida o africano não merecesse.